TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos à nossa segunda-feira, viu? Chegamos com muita informação, claro, sempre agradecendo a sua presença, a sua audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, temos o nosso e-mail, tvccorreidamanhã@gmail.com, tá aí embaixo para você ver. E é claro, temos o nosso WhatsApp, o DDD é o 24, o telefone é o 99323-1675. Manda sua mensagem, participa com a gente vai atrás da informação, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo. Tá bonito. Só tinha aquele nevoeiro um pouquinho das queimadas, né? Ainda, ontem à tarde, inclusive, ainda estava bastante nevoeiro, assim, das fumaças, né? Isso. Das queimadas. E hoje não estava, assim, estava lindo, né? O amanhecer. Lindo, maravilhoso, mas realmente ainda tinha aquela fumaça cobrindo ali todo o céu. Mas sem o sol vermelho já, né? Já não tá tão vermelho, não, mas né? a paisagem tava daquela de pintura, sim, lembra? Sim. Aquele todo avermelhado, né? Só que ainda tinha uma fumacinha, ainda tinha um nevoeiro ali. Mas vocês veem imagens de hoje bem cedinho da nossa sede, que fica aqui no centro de Petrópolis. Vamos então, vem aqui na aberta, vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 9 de setembro. Secretaria de Saúde do Rio reage à alerta da OMS sobre Mpox. Pois é, o Ministério Público do Rio de Janeiro já recebeu mais de 70 denúncias nesse ano por meio da ouvidoria. Especialistas alertam para a atualização da caderneta de vacinação. E manifestação da Petroita interrompe a operação da rodoviária do centro de Petrópolis. Isso foi na sexta-feira e hoje a gente traz atualização sobre esse caso. Petrópolis é a cidade da região serrana com mais casos de dengue em 2024. Sicomércio convoca a população para reunião sobre novos cronogramas anunciados pela ANTT para a concessão da BR-040, viu? Pois é, e mais, homem é preso em flagrante acusado de ameaçar a própria mãe e as irmãs no Caxambu, em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. Pois é, gente, a gente começa o nosso dia, claro, olhando o que é notícia nos nossos jornais impressos, né, nas nossas edições digitais aqui para você também, disponíveis nos nossos sites. A gente vai direto para o nosso Correio Serrano, edição dessa segunda-feira, ver o que é notícia. Tem muita coisa para a gente olhar, vamos direto para a linha vermelha ali. Eleições 2024 consolidam Dr. Luizinho e Altineu como os grandes líderes da política no Rio de Janeiro, né, do RJ, aí tá lá na coluna Magna Vita, na página 3. Temos ali escândalo envolvendo ministro, abalo governo Lula, isso foi tema desde sexta-feira e o final de semana inteiro se falou da demissão de Silvio Almeida. Não eliminou a crise. Há indícios de que Lula já sabia das acusações de assédio. Isso está lá no Correio Político, escrito por Rodolfo Lago, na página 4. E celebrações e protestos marcam o feriado de 7 de setembro. Está aqui também na página 8, num especial sobre o 7 de setembro que ocorreu no nosso final de semana, né? Vamos ali então para a nossa página 13, saber lá no nosso Serrano, porque ali tem justiça condena autores ali por incêndio no Parnaso, viu? A tragédia de 2016 que devastou aí 10 hectares da Mata Atlântica. Gente, nesse caso, em denúncia, né, apresentada pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal condenou os indivíduos responsáveis pela prática de delitos ambientais relacionados a um incêndio florestal que devastou parte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Localizado no estado do Rio de Janeiro, o incêndio ocorrido no dia 10 de abril de 2016 foi iniciado pela queda de um balão na área
da pedra da reunião dentro da unidade de conservação. Então pegaram aí quem soltou os balões, o balão na época, e conseguiram agora a condenação dos réus que foram condenados aí com base nos artigos 41 e 42 da Lei de Crimes Ambientais por crimes contra a flora e ao meio ambiente. A pena total aplicada a ambos inclui reclusão de 2 anos e 7 meses para cada um, além de 1 ano e 2 meses de detenção. Acho pouco. E multa sendo aí fixado o regime aberto para o cumprimento da pena privativa da liberdade. Acho muito pouco, mas tá aqui, pelo menos teve condenação, né? Tem que ser exemplarmente punido, né? Para que as pessoas vejam que realmente é crime e tem punição, porque senão fica por isso mesmo. A gente está vendo em todo o país incêndios como nunca foi visto antes, né? Então, que sejam exemplarmente punidos para que as pessoas prestem atenção, porque isso também pode acontecer com elas. Vamos lá para a nossa edição do Correio Petropolitano. Mas vamos direto para a página 12, porque a primeira página, as manchetes são bem iguais, tá, gente? Não tem muita diferença. Fala ali sobre o Código Ambiental de Petrópolis em pauta, é a única manchete maior, então a gente vai direto para lá, para o Petropolitano, né? Que lá fala sobre isso, na página 12. Código Ambiental de Petrópolis volta à discussão. O projeto de lei foi encaminhado à Câmara no dia 27 de agosto. Então, o projeto de lei que institui a Política Municipal de Meio Ambiente, elaborando um Código Ambiental para Petrópolis, poderá ser debatido na Câmara Municipal nas próximas semanas. De auditoria do prefeito Rubens Montempo, o projeto, que possui 222 artigos, foi encaminhado para a Casa Legislativa em regime de urgência. Eu falei auditoria, mas é autoria, tá? De autoria do prefeito Rubens Montempo, o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores em regime de urgência. Um código ambiental para o município já é um desejo antigo de ambientalistas da cidade. Gente, é inconcebível que em 2024 Petrópolis, que tem uma natureza riquíssima, ainda não tem um código ambiental, né? É um absurdo. Ali nas Petropolitanas fala que o Shopping Vilarejo abre edital para projetos culturais. Então você que vive da cultura, fica de olho. Mas nessa página a gente tem falando aí dos imbrólios, da crise do transporte público. Em Petrópolis, logo ali abaixo, decisão do STF mantém fim do contrato com a Petroita. Está aqui no nosso jornal. Pois é, vamos dar uma relembrada no caso aqui agora, porque uma nova medida do Supremo Tribunal Federal, né, atendeu aí um pedido da Prefeitura Municipal de Petrópolis, mantendo o decreto 947 e 948. Vamos dar o número aqui só para vocês entenderem qual é o decreto. É aquele que suspendia a Petroita de atuar nas linhas do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. Isso. Relembrando que teve uma decisão anterior a essa que foi no STJ, não foi isso? Exatamente. Que aí foi a favor da Petroita para que eles voltassem com os ônibus circulando nessas linhas. Pois é, e na medida do STF, que foi publicada na sexta-feira, dia 6, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que o serviço de transporte público coletivo tem papel fundamental na concretização de diversos outros direitos, sendo imprescindível a rotina do cidadão e deve ser prestado com regularidade e responsabilidade. O ministro levou em consideração as manifestações apresentadas pela Prefeitura, respaldada pelo Ministério Público do Estado, que demonstrou, através de laudos técnicos elaborados por empresa de engenharia contratada para avaliar a operação da Petroita, que em 2024 o percentual de viagens não realizadas chega a quase 50%, pasmem, das viagens programadas, além de afirmarem que a grande maioria dos veículos se encontra em má qualidade de conservação. Antes da deliberação, a Petroita havia conseguido, no Tribunal de Justiça do Rio e Superior Tribunal de Justiça, derrubar os decretos da Prefeitura e voltar, eventualmente, com as linhas para as regiões. Esse fato eclodiu, na época, uma revolta nos moradores que protestaram
contra a empresa, demonstrando insatisfação com os serviços prestados. E aí, empresas assumem parcialmente o serviço. As empresas de ônibus Turpe, Cidade das Hortênsias e Cidade Real assumiram parte das linhas da empresa da Petroita que operavam nessa zona sul da cidade. Ao todo, 12 ônibus estão atendendo a região do Quitandinha, Independência e adjacentes. Inclusive tem atualização aqui, viu, sobre essas linhas também. A medida se dá após os rodoviários da empresa Petroita realizarem uma paralisação na última sexta-feira por conta de atraso do pagamento de salários. E a gente pode ir para a reportagem agora? Vamos para a reportagem e a gente passa a atualização das linhas depois da reportagem para você entender como tá essas linhas aí que a Petroita circulava. Vamos ver a reportagem sobre a paralisação de rodoviários, né? Porque isso aconteceu, essa paralisação, essa manifestação aconteceu na manhã de sexta-feira e foi realizada pelos rodoviários da Petroita e parou o trânsito no centro de Petrópolis. Então, a mobilização aconteceu após o descumprimento de um acordo trabalhista por parte da Petroita e por parte da CPTRANS. Além disso, aí, como a gente já falou, essa nova decisão do STF suspendeu novamente a operação da empresa nas regiões do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. Então, a gente vai ver como foi essa mobilização na sexta-feira. Eu tenho um filho especial em casa, sai para resolver algumas coisas e não tem como eu chegar em casa. Eu preciso chegar em casa. Tumulto, congestionamento e incerteza por parte dos usuários do transporte público. Isso porque a sexta-feira foi marcada por mais uma paralisação dos rodoviários da empresa de ônibus Petroita. A mobilização aconteceu após o descumprimento de um acordo trabalhista e de mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu novamente a operação da empresa nas regiões do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. Após a decisão do STF, uma manifestação dos motoristas da Petroita na manhã desta sexta-feira interrompeu totalmente as operações do terminal rodoviário do centro. De acordo com o motorista da empresa que não quis se identificar, a categoria não é paga há meses e tem cerca de 10 anos de fundos de garantia a serem recebidos. Por conta da paralisação, diversas alterações foram necessárias no trânsito da região. Os ônibus da aviação Cidade Real, por exemplo, precisaram rodar nas ruas paralelas ao terminal para atender a população. Grandes congestionamentos também foram registrados em outras partes da cidade, deixando o trânsito petropolitano ainda mais caótico. Hoje a gente vem fazendo uma manifestação aqui devido à falta de pagamento por parte da Petroita. O vale a gente não recebemos até hoje, que era para receber no dia 20. O quinto dia útil também não recebemos. Estamos com 3 férias vencidas, fundo de garantia, tudo sem depositar. Segundo o sindicalista, no dia 4 de setembro, uma reunião foi realizada na garagem da Petroita com o representante da empresa, rodoviários e com o presidente da CPTRANS, Diogo Esteves, com o objetivo de que fosse feito um acordo em favor da categoria. Desta forma, não haveria paralisação. Mas esse acordo não foi cumprido da parte do Isidro nem da parte do Diogo, que é representante do município. E a gente hoje está querendo que o prefeito venha até aqui atender o nosso grito de socorro. De acordo com a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi feita sem aviso prévio ao sindicato e não tem previsão de duração. Os petropolitanos expuseram indignação com a situação. Essa empresa parando dessa forma aí prejudica muita gente, né? E nós trabalhadores, por exemplo, precisamos ir e voltar todos os dias. O que está adiantando o bom tempo na cidade? Não está adiantando em nada. Ele está em vão na cidade, tá vendo? Se ele tivesse o depósito de resolver essa empresa aí, ó, isso aí tá um perigo. Sandra, que é aposentada e mora no Quitandinha, saiu na parte da manhã de casa para pagar contas no centro da cidade, mas foi surpreendida com a paralisação dos rodoviários da Petroita e não sabia como faria para retornar ao bairro. Pessoa idosa, né? Vem lá do Quitandinha, pagar suas contas, chega aqui não tem ônibus, é um absurdo, vou ter que ir a pé daqui até no Quitandinha. Por volta de 1h da tarde, os ônibus da empresa começaram a ser rebocados. A diretoria do Sindicato dos Rodoviários denunciou as péssimas condições do veículo que estava sendo utilizado para retirar os coletivos das ruas, assim como do transporte público da cidade, e ainda ressaltou que nem mesmo as empresas que prestam serviços à prefeitura estão cumprindo as exigências de segurança necessárias. Olha o carro que vai rebocar os ônibus da Petroita, olha o pneu. Esse é o reboque que vem rebocar os ônibus. Viu o pneu no arame? Vai rebocar os ônibus da Petroita. Pneusada no arame. Olha aí. Bom, da Petroita também, né? Então tá tudo
Tudo certo, né, gente? Tá tudo com... Nossa senhora, vou com te falar, pneu hein? no arame, tá tudo... Essa é a crise do transporte público, a gente falava aqui, ainda bem que o povo petropolitano é pacífico, né? Não queima ônibus, né? E infelizmente aconteceu um episódio de pedra, né, que acertou um motorista, infelizmente, mas é complicada a situação do trânsito em geral, porque quem precisa do trânsito, a população, fica na mão. Os trabalhadores não têm os seus direitos garantidos, não recebem. E aí, como é que faz para botar o pão dentro de casa? A refeição de cada dia? Pois é, e a gente tem mais atualização, né? Pois é, aí tem aqui, olha só, como está funcionando o transporte público na cidade para você não ficar perdido. São várias empresas que estão aí assumindo essas linhas, tá? Então, olha só, a Cidade Real passou a circular nas regiões do Independência, Taquara, São Sebastião, Ciméria e no Santa Isabel. Isso. A Turp passa a circular nas regiões do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amazonas, Duques, que ali está fazendo as duas linhas, né? Doutor Touzete, Valparaíso, Honduras e Gulf, e no Venezuela. Então você que é aí da região do Quitandinha pode estar achando estranho que tem 2 ou 3 empresas às vezes fazendo linhas aí, mas é por conta disso aqui, tá? Porque olha só, a Cidade das Hortênsias passou a circular nas regiões do Getúlio Vargas, Valparaíso, Comunidade Oswaldo Cruz. Porque ali era tudo atendido pela Petroita. Agora são 3 empresas tentando assumir essas linhas aí para proporcionar transporte público para a população. E assim, não tem ônibus suficiente, nem vai ter durante um tempo, né? Porque assim, a coisa vai ser bem complicada, gente. Olha, a operação por meio de vans também sobe e desce gratuita nas regiões a partir de segunda-feira, dia 9, ou seja, a partir de hoje, nessas ruas. Na rua Lopes de Castro, Joaquim Gomessoro, Olga Castrioto, Vital Brasil, Capitão Paladini, Tancredo Neves, Rua Lagoas e Ipanema, porque as vans vão subir e trazer o pessoal lá para baixo, onde está tendo a linha principal de ônibus, nas vias principais ali. Então, assim, tá complicado, mas vai dar jeito. A gente vai ter que confiar aí nessa operação emergencial nesse momento, viu? Porque, sim, a Petroita agora está impedida de qualquer linha em Petrópolis, viu? Não está circulando, viu, gente? Nesse momento. Então, é isso. Vamos continuar lá no nosso jornal. A gente vai ali para o Correio Sul Fluminense. Edição aí dessa segunda-feira também fala ali muito do Nacional, sobre os escândalos. Fala sobre o Voltaço, agora é líder do Grupo C. O Voltaço tá indo bem, né? Agora parece que se deixar, chega no Grupo B ano que vem, viu, gente? Então o pessoal de Volta Redonda pode ficar feliz. Tem lá na região do Vale, na página 14 do jornal, falando sobre pesquisa eleitoral. Você confere também o quadro eleitoral lá da região sul, né? Para você ver como é que tá exatamente aí as pesquisas, o que está favorecendo ali as pesquisas. E fala sobre o Colégio Naval, que vira aí atração em Angra. Tá aqui uma matéria legal para você conferir também sobre isso. As edições do Rio de Janeiro e também nacional, né, com a linha vermelha são iguais praticamente, né? Só muda a cor da linha, falando do escândalo envolvendo um ministro que abala o governo Lula, fala aí das celebrações e protestos que marcam o feriado de 7 de setembro. E aí a gente vai lá para o Correio da Manhã do Distrito Federal, porque lá a linha é azul e o conteúdo é o seguinte: Lula é cobrado por solução no transporte urbano no entorno do Distrito Federal, tá na coluna Brasilianas, e vacinação contra HPV está abaixo da média nacional. E, é claro, né, escândalo de assédio derruba ministro de Lula, e tem os destaques ainda da coluna Magna Vita e também do Pinga Fogo. Exatamente. Por lá tem muito para você conferir. Hoje tem destaque no Pinga Fogo. Olha, há muitos aqui para a gente conferir, viu? Porque tem muitos bastidores aqui na coluna Magna Vita. Gente, você confere tudo no nosso site, claro, nos nossos sites, né? Você confere aí os nossos jornais, tá aí embaixo para você, correiopetropolitano.com.br é o site aqui daqui do Correio Petropolitano, e é claro, tvc16.com, você fica ligado na gente, a atualização no site, é claro, ao vivo aqui na TV.
A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que especialistas alertam para a atualização da caderneta de vacinação. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte. A gente traz aí algumas coisas que aconteceram na Paralimpíadas nesse final de semana, viu? Voltamos já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E após a emissão de alerta mundial da Organização da Saúde, a OMS, sobre a Mpox, a Secretaria de Saúde do Estado declarou que a situação da doença se encontra estabilizada. Além disso, o infectologista Rafael Gallier falou sobre as indicações de casos de aparecimento de sintomas da doença.
Após o grande crescimento de casos da Mpox no continente africano, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global para a doença, anteriormente conhecido como varíola do macaco. Por sua vez, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro declarou que a situação da doença no estado se encontra estabilizada. A gente não tem, nesse momento ainda, de acordo com a declaração de emergência internacional pela OMS, a circulação do novo clado 1B no país. Na verdade, a gente só teve hoje a detecção desse clado novo, que foi um dos motivos que levou a OMS a declarar essa emergência, ainda no continente africano, e um caso na Suécia e outro caso na Tailândia. O especialista ainda destaca que, em 2022, houve um pico de casos da doença no estado, mas as ocorrências se estabilizaram em uma escala menor que se mantém até hoje. De acordo com a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, desde maio de 2022, já foram notificados 12.215 casos prováveis ou confirmados da doença no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, neste ano, 190 casos da doença foram confirmados, mas nenhum óbito foi anotado. Na região serrana, desde 2022, as cidades de Petrópolis e Teresópolis tiveram 3 confirmações da doença a cada, já Nova Friburgo teve apenas um caso da Mpox confirmado. O infectologista destacou também que no caso de aparecimento de sintomas, como alterações na pele, pequenas bolhas ou crostas, é indicado procurar imediatamente o atendimento médico. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, as unidades de saúde estão capacitadas para realizar a coleta desse material e envio para o Laboratório de Saúde Pública, aonde pode ser realizado o diagnóstico em qualquer região do estado do Rio de Janeiro. Rafael ainda explicou as medidas indicadas em um momento de suspeita da doença. E as medidas a partir da suspeita do caso são justamente a de evitar o contato íntimo com outras pessoas, lembrando que também pode ser transmitido através do contato de utensílios, principalmente roupas, lençóis que possam estar contaminados. A vacinação contra o vírus ainda é restrita, voltada para os grupos adultos, incluindo gestantes, lactantes e pessoas com HIV. Desde 2023, quando a utilização da vacina foi aprovada pela Anvisa, o Brasil já recebeu cerca de 47 mil doses do imunizante e aplicou 29 mil. E o boletim Infogripe divulgado na última semana pela Fiocruz mostra aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país, entre crianças e adolescentes de até 14 anos. O principal responsável é o rinovírus. Nas demais faixas etárias, o predomínio é da Covid-19. Por outro lado, os casos de vírus sincicial respiratório e influenza A mantêm a tendência de queda na maior parte do território. O estudo se refere à semana epidemiológica de 25 a 31 de agosto. Segundo a Fiocruz, os estados que mais se destacam nesse momento pelo aumento da Covid-19 são Goiás e São Paulo. A preocupação maior é com esse último, devido à grande movimentação de pessoas que passam pelo estado e depois se deslocam para outras regiões. Os pesquisadores alertam para a possibilidade de o estado impulsionar a disseminação e o crescimento da doença pelo país. Quanto aos casos de síndrome respiratória aguda grave por rinovírus, a alta está concentrada principalmente em estados da região Nordeste, Centro-Sul e Norte. Durante o ano, foram registrados 7.370 óbitos, sendo 3.844 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. 2.909 negativos e ao menos 152 aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos do ano corrente, 30,2% foram influenza A, 0,8% influenza B, 10,3% vírus sincicial respiratório e 50,8% Covid-19. E desde a criação do canal de denúncias contra crimes, em junho deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro já recebeu 77 denúncias de violações. Ao todo, foram 39 denúncias relativas ao tráfico de drogas, 36 ligadas ao envolvimento da milícia nas eleições deste ano e 2 relacionadas ao crime organizado. Estimulamos a população a denunciar as irregularidades junto à nossa ouvidoria. Criamos um formulário específico para denúncias eleitorais e, assim, agilizar as análises. Além do canal eletrônico e por telefone para receber denúncias, a ouvidoria do MPRJ também tem se deslocado até centros movimentados para facilitar o contato com a população. A participação ativa de cada cidadão é crucial para o processo eleitoral íntegro
e para o fortalecimento da nossa democracia. Para acessar as informações sobre a atuação institucional, o cidadão pode acessar o portal oficial do MPRJ em www.mprj.mp.br, localizar a página da ouvidoria e, em seguida, painel Eleições 2024. Para fazer a comunicação, basta clicar em Demandas relacionadas às eleições 2024 e preencher o formulário. O plantão para denúncias funciona nos sábados e domingos, de 9 da manhã às 5 horas da tarde. E olha, a morte de um bebê de 6 meses por coqueluche no Paraná acendeu um alerta sobre a importância de manter a vacinação das crianças em dia. Há 3 anos no Brasil não havia registro de óbito pela doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Após o registro da morte de um bebê de apenas 6 meses no Paraná, uma pesquisa foi realizada pelo Observatório de Saúde da Infância, o Observa Infância, e do Centro Universitário Arthur Saerp Neto, a Faculdade de Medicina de Petrópolis, em parceria com a Fiocruz, e revelou que no Brasil a cobertura vacinal da DTP, ou tríplice bacteriana, em 2023 foi de 85,48%, índice abaixo da meta de 95%, recomendada pelo Ministério da Saúde para garantir a imunidade coletiva. Os sintomas principais iniciais são semelhantes a uma gripe comum, com obstrução nasal, tosse, espirros. Você efetivamente não consegue diferenciar de outros quadros gripais, catarrais inicial, e isso dura em torno de 1 a 2 semanas. A fase mais avançada pode ocasionar sintomas como crises de tosses, cianose e ruídos respiratórios, além de vômitos. Por isso, a coordenadora do Observa Infância ressalta que a vacinação é fundamental para prevenir o agravamento da doença. Ela é perigosa, né, particularmente para bebês e crianças, e a gente tem dentro do nosso calendário vacinal, né, do SUS, a vacinação contra a DTP, que é a vacina combinada que protege contra difteria, tétano e a coqueluche. O imunizante está dentro do calendário vacinal com 3 aplicações, com 2, 4 e 6 meses e mais 2 doses de reforço. Em Petrópolis, o índice de cobertura vacinal foi de 80,11%, um índice superior à média estadual, mas ainda insuficiente. Os municípios de Teresópolis e Nova Friburgo tiveram um índice menor que Petrópolis, com 77,67% e 73,44%, respectivamente. São José do Vale do Rio Preto é o que está entre os que com melhor cobertura, né, com 104,20%, ou seja, atingiu, né, já até passou a meta de cobertura vacinal contra a DTP. A vacina é indicada para crianças entre 2 meses a menores de 7 anos de idade na prevenção da difteria, tétano e coqueluche. No estado do Rio de Janeiro, a cobertura foi de apenas 71,18%. E pelo 2º mês consecutivo, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registra queda do endividamento das famílias brasileiras. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer diminuiu para 78% em agosto, abaixo dos 78,5% em julho, mas ainda superior ao índice registrado no ano passado. Segundo a Confederação Nacional, o resultado reflete uma cautela crescente de famílias em relação ao uso do crédito. Apesar dessa redução do endividamento geral, o número de famílias que se consideram muito endividadas aumentou para 16,8%. Em relação à inadimplência, o percentual de famílias com dívidas em atraso se manteve estável em 28,8% pelo 3º mês consecutivo, permanecendo ligeiramente abaixo no registrado em agosto de 2023. No entanto, o percentual de famílias que não vão ter condições de pagar as dívidas atrasadas subiu para 12,1%, um indicativo de que, mesmo com estabilização no número de contas em atraso, as dificuldades financeiras permanecem. Além disso, o percentual de dívidas em atraso há mais de 90 dias aumentou para 48,6%, o maior desde março de 2020.
E o Detran RJ vai promover nessa segunda-feira, dia 9 de setembro, a terceira edição desse ano do Dia D. Nessa data, as pessoas com deficiência terão atendimento prioritário nos postos e poderão se inscrever no programa Cidadania sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas com deficiência que precisam de carro adaptado e ainda não iniciaram o processo da primeira habilitação. O evento vai celebrar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado neste mês de setembro. No posto do Detran acessível PCD, que fica na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, o departamento vai oferecer o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica elétrica de automóveis. Além disso, a Fundação Leão 13 dará orientações para o requerimento do Vale Social. No dia D, o usuário PCD poderá realizar serviços de identificação civil em qualquer unidade do departamento sem necessidade de aviso prévio. Também poderá realizar serviços de habilitação em todas as unidades, com exceção dos postos de Fonseca, em Niterói, Neves, em São Gonçalo, Pinheiral, Trajano de Moraes, 2 Barras, Macuco, Itaocara, Miracema, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Mendes, Partido Alferes, Valença, Vassouras, Areal, Japeri, Paracambi, Maré, Parque Maré, Ceasa, São José do Vale do Rio Preto e Jacarezinho. Já os serviços veiculares serão disponibilizados no posto do Detran acessível PCD. A inscrição para o programa Cidadania sobre Rodas poderá ser feita no posto do Detran acessível PCD das 8 da manhã às 4 da tarde ou em 18 Ciretrans espalhadas pelo Estado. As vagas são limitadas. O programa é destinado a pessoas com deficiência que ainda não iniciaram o processo de primeira habilitação. Portanto, neste dia, não poderá ser solicitada a inclusão de PCD para quem já possui CNH. Gente, vamos começar o nosso giro falando sobre seleção brasileira, porque o zagueiro Fabrício Bruno foi convocado para a seleção para enfrentar o Paraguai, o segundo jogo aí, né, pelas eliminatórias agora. O jogador do Flamengo substitui Éder Militão, cortado na última quinta-feira devido à lesão na coxa. Então agora quem substitui é o Fabrício Bruno. Já Paulinho, ídolo do Corinthians e jogador de 2 Copas do Mundo, anuncia aí a aposentadoria. O volante que deixou o timão no meio dessa temporada decretou o fim da carreira como jogador profissional aos 36 anos. Já o número 1 do mundo, Jannik Sinner, vence o americano na final e é campeão do US Open. Sinner dominou Taylor Fritz e venceu a partida por 3-0 num jogo com pouco mais de 2 horas de duração. Pela primeira vez na história, um italiano é campeão do Aberto dos Estados Unidos, viu? Já na Stock Car, que teve esse final de semana, Felipe Batista venceu a corrida principal em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, e disparou aí na liderança. O piloto ganhou prova principal em Belo Horizonte em agosto e voltou a brilhar no Rio Grande do Sul. Agora a gente vai para as Paralimpíadas saber o que teve aí nos últimos dias, né? Porque terminou agora. Vamos saber o que teve de medalha. Só para lembrar, antes de começar, o Brasil fez a sua melhor participação nas Paralimpíadas desde o início delas, viu, gente? A gente terminou em 5º lugar no quadro geral de medalhas. Tainá Medeiros conquistou ouro e quebrou o recorde paralímpico no halterofilismo. A brasileira, na categoria até 86 quilos, chega ao lugar mais alto do pódio, superando aí, e é detentora agora do recorde mundial. Fernanda Rufino foi ouro também e Igor Taffolini leva a prata na canoagem, com direito aí a recorde paralímpico também de Rufino. Dupla dominou aí a prova da canoagem individual 200 metros, VL2, e conquista as últimas medalhas para o Brasil em Paris 2024, viu? O Brasil bateu o recorde, né? Eu falei, já terminou em 5º lugar aí essas Olimpíadas, as Paralimpíadas, perdão. Pela primeira vez na história, o país encerrou sua participação em Paris com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, né? E alcança aí a melhor colocação no quadro de medalhas na história da competição. Foi muita medalha, né, gente? Como a gente falava aqui, piscava, saiu uma medalha.
E olha, a Reserva Biológica Estadual de Araras e a Secretaria de Esporte de Petrópolis convidam para o Vem Pedalar 2024, um evento ciclístico no Vale das Videiras, no domingo, dia 22 de setembro, na Arena da Amavale. Amavale, com concentração às 8 da manhã. É cedinho, tá, gente? Então tem que chegar lá, olha, 9 horas prova de e-bike, perfeita para quem busca aí adrenalina e velocidade. Às 9h30 prova de mountain bike, em frente o desafio de 22 quilômetros pelas trilhas do Vale. É bastante coisa. E 10 horas passeio contemplativo, percurso leve de 8 km para todas as idades. Aí todo mundo pode participar. Aí eu ia gostar. Montar na sua bicicleta e dar uma voltinha, passeio viu? Contemplativo. Pois é, as inscrições podem ser feitas aí na plataforma Simpla para a Copa Imperial de Mountain Bike 2024. Vem pedalar. Então, gente, quem quer participar, quem quer competir, tem para todo mundo, né? O Giro do Esporte fica por aqui. E você vai ver depois do intervalo que foi inaugurada a nova base do SAMU em Água Quente, Teresópolis. E você vai ver também, 26º Batalhão realiza a apreensão de drogas em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Gente, voltamos com atualizações sobre o transporte. Na verdade, diversas reclamações de moradores em diversas localidades de Petrópolis, viu?
Pois é, lá no Duques, um morador falou o seguinte: ônibus chegou lotado no Duques e não parou para pegar as pessoas. Ou seja, deixou todo mundo lá no Duques a pé, porque chegou assim, ó, lotado. A gente estava falando aqui que não vai ter um ônibus para todas as localidades, não. Olha só, linha normal do 700 lotado também não está parando nos pontos. No Independência, não teve o Alto da Serra, que seria 15 para as 8. 7h45, não teve um ônibus lá do Alto da Serra, que passa ali pelo Independência. Não tem 600 circulando agora no terminal de Correias para o centro da cidade. Isso tudo são relatos de moradores. Ou seja, as empresas reduziram os carros porque não tem ônibus suficiente, né? Que mais? O carro extra do 700 não está rodando, tá aqui, né, falando um pouquinho. Tá falando também, não tem carro para pôr no 600 e nos carros extras, ou seja, tá sem carro extra, né, as empresas. E aqui, olha, tiraram o 720 do Sargento Boining Centro e o fiscal não soube explicar, ficando dando desculpas esfarrapadas. 700 também fora do horário, lotado sentido Itaipava. Gente, vai ser o caos hoje no trânsito. Por quê? Sem querer defender, e não vou defender, foi mal programado essa tomada. Desde sexta-feira sabemos que não teriam ônibus, né? E aí aquilo, a CPTrans está tentando enquadrar aí os horários, mas a gente está com déficit de ônibus, porque uma empresa não está rodando e as outras empresas têm ônibus? Tem, mas não consegue suprir a necessidade das linhas que a Petroita tinha, né? Infelizmente, a gente sabe que a Petroita era uma das maiores empresas de Petrópolis, atendia, né, o maior bairro de Petrópolis, popular, que é o Independência, é o maior bairro de Petrópolis, então era muito ônibus ali naquela região, fora a região do Quitandinha, que é enorme também, e diversos ônibus. E aí vem o segundo maior bairro de Petrópolis, que é a região do Alto da Serra, que fica praticamente inviável atender com uma empresa só nesse momento. E aí a crise está instalada. Não é culpa das outras empresas, porque não vai ter ônibus suficiente para circular na região inteira de Petrópolis, né, gente? Vai ter que tirar de um para botar em outro, ou seja, descobrir um santo para cobrir outro, né? Então você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, sai de casa um pouquinho antes, porque você não sabe como vai ser a oferta de ônibus aí. Né, os ônibus vão estar lotados, né, agora 8h17. Muita gente indo para o trabalho nesse momento, porque pega 9 horas, 9h30. A sorte que segunda-feira o comércio abre às 2 horas da tarde. Então, muita gente só trabalha mas tem escola, né, também tarde. hoje, né? E aí complica. Bom, gente, vamos seguir. Tendo mais atualização, a gente vem aqui falar para você, né? E olha, Petrópolis é a cidade da região serrana com o maior número de casos de dengue. Já são mais de 7.000 casos confirmados. Vamos conferir. Os números de casos de dengue vêm crescendo diariamente no estado do Rio de Janeiro. Já são 249.624 casos confirmados pela doença, com 13 óbitos em investigação e 219 já confirmados. E entre as cidades da região de cobertura da TV Correio da Manhã, Petrópolis está com o maior número de registros da doença, seguido de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Petrópolis também é a cidade da nossa área de cobertura com maior coeficiente de incidência, que é um medidor que mede a probabilidade de uma doença se proliferar em uma determinada população. Segundo o panorama do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, Petrópolis está com 7.706 casos prováveis da doença e 20 óbitos confirmados, seguido por Nova Friburgo, com 3.844 casos, com 14 óbitos confirmados. Teresópolis tem 2.049 casos e 6 óbitos confirmados. Com os menores números de casos estão os Três Rios, com 1.403 casos e 2 óbitos, e Paraíba do Sul, com 916 casos e ainda não há mortes confirmadas pela doença. Para os petropolitanos, os números de casos de dengue assustam. Sim, muito preocupante. Muito preocupante, né? Não só a dengue, como em todo, né? Essas gripes e tudo mais, né? Todo mundo tem que tomar cuidado. Eu mesmo tenho um vizinho lá em casa com a piscina que parada há 5 anos.
Então, assim, essas atitudes aí que tá fazendo a coisa ficar agravando, né? De janeiro a agosto deste ano, o Brasil registrou 6.500.835 casos de dengue. Dados do painel de dados da arbovirose do Ministério da Saúde contabilizam ainda 5.244 mortes confirmadas pela doença e 1.900 em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é de 3.201,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. E em função das mudanças anunciadas pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, no cronograma de lançamento do edital para a nova concessão da BR-040, o Sicomércio convida a população a participar nesta segunda-feira, hoje, dia 9 de setembro, às 10 horas da manhã, de uma reunião para tratar sobre essas mudanças. A reunião será realizada na sede do Sicomércio de Petrópolis, localizado na Rua Irmãos D'Ângelo, número 48, a partir das 10 horas da manhã. O encontro vai contar com a presença do deputado federal Hugo Leal e tem como objetivo debater as mudanças anunciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, referentes ao cronograma de concessão da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e tem como objetivo debater as mudanças anunciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, referentes ao cronograma de concessão da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e como o tema está sendo tratado em Brasília. E olha, gente, carretas de grande porte subirão a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 10 ao dia 9, né? Virada aí de segunda para terça-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida exigirá aí a interdição total do trecho entre o quilômetro 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida de traçado quase centenário, né? Aí as equipes da Concer e Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que poderá ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. Para obter informações atualizadas sobre as condições do tráfego da BR-040, o usuário deve ligar para a central de atendimento da Concer, que é o 0800 28 20 040. Facinho de gravar, tá? E foi inaugurada a nova base do Serviço de Atendimento Móvel SAMU de Água Quente. A unidade descentralizada vai atender a área rural de Teresópolis. Entregue à população na quarta-feira a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, na altura do quilômetro 42 da rodovia Rio-Bahia, em Água Quente, no 2º distrito de Teresópolis, já entrou em operação. A unidade descentralizada conta com uma ambulância de suporte básico e uma equipe composta por 4 técnicos de enfermagem e 4 condutores, e funciona 24 horas no sistema de plantão. Para facilitar o acesso da população, o serviço pode ser acionado pela Central de Emergência 192 e também pelo aplicativo 192 Fácil, visto que fica localizado em uma área do município praticamente sem cobertura de telefonia celular. A plataforma pode ser baixada gratuitamente no App Store ou no Google Play. Desde 2021, o serviço registra em torno de 16 mil ligações pelo telefone de emergência 192. E um homem foi preso por policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia acusado de agredir a própria mãe e irmãs. Ele foi preso em flagrante na rua Elisa Mussel, no Caxambu, em Petrópolis. De acordo com os agentes, a idosa foi até a delegacia para denunciar que seu filho, de 44 anos, a xingava diariamente com insultos e a ameaçava. Segundo a vítima, o homem também a coagia a entregar dinheiro para que ele pudesse sustentar o vício nas drogas e no álcool. Enquanto a vítima era atendida no núcleo de atendimento à mulher na delegacia, os agentes estavam em contato com as irmãs do acusado através do aplicativo de mensagens quando elas informaram que o homem estava na casa da idosa também as ameaçando fisicamente e as ofendendo. Em seguida, os agentes foram até o endereço onde ele foi preso em flagrante.
Ao ser preso, o homem também ameaçou a equipe de policiais, mandando que as algemas fossem retiradas e chamando os policiais para uma briga física. Ele permaneceu preso em flagrante e está à disposição da Justiça. E na última semana, o 26º Batalhão de Polícia de Petrópolis realizou a apreensão de drogas e motocicletas na cidade. 2 pessoas também foram presas pelos militares. Na manhã desta sexta-feira, uma mulher foi presa na localidade do Carangola. Ela estava foragida da justiça. De acordo com os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, contra ela havia mandados de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ela foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Os agentes também realizaram a prisão de um homem que também estava foragido da justiça na última quinta-feira. Ele foi detido na localidade João Xavier. Contra o suspeito também haviam mandados de prisão por tráfico de drogas, violência doméstica e roubo. Logo após ser encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, ele foi transferido para Minas Gerais, onde os crimes foram registrados. Os agentes também realizaram nesta quinta-feira apreensões pela cidade. A gente começa falando sobre uma apreensão de 338 cápsulas de cocaína no centro da cidade, mais especificamente na rua conhecida como Rua do Túnel. Os agentes encaminharam também os entorpecentes para 105. Além disso, os policiais militares do 26º Batalhão também realizaram a apreensão de 99 cápsulas de cocaína após uma denúncia encaminhada à corporação. Esse entorpecente foi encontrado na localidade do Neylor, na comunidade do Neylor. Essas drogas estavam sob posse de 2 homens que, ao avistarem os policiais, fugiram por uma zona de mata e deixando ali os entorpecentes. E por fim, finalizando as apreensões desta quinta-feira, os agentes também realizaram a apreensão de 3 motocicletas no centro da cidade. De acordo com a corporação, os motociclistas circulavam de forma irregular com o veículo. Todas as ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Richard Stolzenburg para a TV Correio da Manhã. Vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 9 de setembro. Em Nova Friburgo, o dia amanhece com poucas nuvens no céu, ventos fracos e não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a semana começa com temperaturas mais altas, marcando mínima de 14 e máxima de 32 graus. O dia será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. E em Petrópolis, a previsão é de elevação na temperatura, marcando mínima de 14 e máxima de 32 graus. Não chove neste início de semana e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Paraíba do Sul também terá uma segunda-feira de aumento na temperatura. O dia amanhece com poucas nuvens no céu e os ventos serão fracos. Nos termômetros, a mínima vai marcar 16 graus, enquanto a máxima pode chegar a 31 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Bem, esta foi a previsão do tempo das principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Gente, terminando a nossa edição, mas amanhã às 7h30 a gente está de volta com muita informação, viu? Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.